Audiobook do livro Sonhos, Evolução e o Cumprimento de Valores, volume 2. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 8. Quando você é quem você é. Os mundos da imaginação e da razão e o universo implícito. Seção 915, 12 de maio de 1980. Quando você é quem você é. O mundo da imaginação e razão e o universo implícito. Quando você está determinado, onde você está? O espaço é, em muitos aspectos, mais oportuno do que você pensa. Eu não estou falando dos conceitos usuais de tempo, é claro, de momentos consecutivos, mas de uma certa dimensão de atividade em que o espaço acontece. Já que estamos tentando explicar a origem do seu mundo de uma nova forma, estaremos trazendo muitos assuntos que geralmente não aparecem nessas discussões. O mundo, como você sabe, que emerge de uma esfera interna e mais extensa de dimensões em realidade, é então apoiado por uma aparente estrutura invisível. Além de certos níveis, é quase sem sentido falar em termos de partículas, mas por enquanto usarei o termo partículas invisíveis, porque você está familiarizado com isso. Partículas invisíveis, então, formam a base do seu mundo. As partículas invisíveis, a que me refiro, no entanto, têm a capacidade de transformar-se em massa ou despojar-se dela. E as partículas invisíveis das quais falo não apenas possuem consciência, mas cada uma é, se você quiser, uma semente, que contém dentro de si um potencial para um número infinito de gestaltes. Cada uma dessas partículas invisíveis contém dentro de si o potencial para embarcar em um número infinito de variações prováveis de consciência. Nesse grau, tais partículas psicológicas estão nesse estágio não especializado, embora contenham dentro de si a capacidade inata de se especializar em qualquer direção que se torne adequada. Elas podem estar e estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes elas operam com massa e às vezes sem ela. Agora vocês são compostos de partículas invisíveis, assim como todo o resto que você pode perceber fisicamente. Até esse ponto, porções da sua própria consciência estão por toda parte de uma vez só. Elas não estão perdidas ou espalhadas de alguma forma, de algum modo generalizado, mas extremamente responsível e tão alerta quanto a sua consciência familiar é agora. O eu que você conhece representa apenas uma posição em que essas partículas invisíveis se cruzam, ganham massa e construem forma. O eu que você conhece representa apenas uma posição em que essas partículas invisíveis se cruzam e ganham massa e construem forma. Os cientistas só podem perceber um elétron como ele é. Eles realmente não podem rastreá-lo. Eles não podem ter a certeza da sua posição e sua velocidade ao mesmo tempo, e até certo ponto o mesmo se aplica à sua consciência. A sua própria velocidade de pensamentos tira esses pensamentos de você, mesmo quando você pensa neles, e você nunca pode realmente examinar um pensamento, mas apenas o pensamento de um pensamento. Porque você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Estou bastante consciente do fato de que você mal consegue acompanhar esse movimento psicológico. Como veremos mais tarde, sua imaginação pode levá-los a alguns reconhecimentos, mesmo em direção a alguma compreensão emocional deste conceito. Embora a princípio suas habilidades de raciocínio possam falhar, isso ocorre apenas porque você treinou seu intelecto para responder de uma forma limitada. Existem o que chamarei de intervalos de percepção. Você geralmente está consciente de eventos que são neurologicamente significativos e que o timing neurológico é o resultado final de uma série infinita de sequências. Essas sequências são áreas em que as atividades acontecem. Cada consciência dentro de cada área é sintonizada em sua sequência adequada. Cada área baseia-se nas outras.
As partículas invisíveis são a estrutura sobre a qual seu corpo é formado, por exemplo. Eles se movem mais rápido que a velocidade da luz, mas você não fica tonto. Você é ciente de tal movimento. Você está sintonizado em uma sequência diferente de ação. Existem, então, mundos diferentes operando com frequências diferentes em intervalos diferentes. Eles estão conscientes em outras vezes, embora você esteja neurologicamente equipado para perceber suas próprias estruturas de intervalo. Quando falo de tempo, não me limito e refiro-se a outros séculos conforme você pensa neles, mas entre os momentos que você conhece e aceita neurologicamente, existem outros tipos de momentos, se preferir, outras versões de tempos e outros tipos de realizações que não dependem das suas ideias habituais de, digamos, crescimentos através do tempo. Parte disso pode parecer bastante difícil à primeira leitura, mas considere e saiba que todos vocês são muito mais inteligentes do que imaginam que são, muito mais intuitivos. Eu sei também que você está cansado de coisas e histórias simples contadas a vocês como se vocês fossem crianças e que suas mentes e corações anseiam por desafios que valem a pena. Você quer estender na medida do possível, porque cada um de vocês nasceu com esse desejo de realização de valores. É apenas porque, particularmente na vossa época, treinastes a limitarem a natureza das suas próprias consciências que tais ideias parecem estranhas. Você até agora acreditou que você deve treinar sua grande imaginação e sua inteligência para confinar-se em suas atividades no mundo físico como você foi informado que existe. Na infância, antes de você ser tão controlado, sua imaginação, no entanto, cada um de vocês tinha seus próprios sonhos que despertaram para outras porções das suas próprias identidades. Existem muitas experiências abertas para você agora. Se você puder, seja livre o suficiente para permiti-las. Isso lhe dará vislumbres daqueles outros intervalos em que você tem uma realidade. Tratarei de alguns desses exercícios mais adiante neste livro. Todos tais métodos, entretanto, são inúteis se suas crenças o impeçam. E assim, o objetivo principal de todos os meus livros é aumentar sua própria área de pensamentos e especulações. Seção 916, 14 de maio de 1980. Quando Joseph, como Seth chama Robert Butts, leu a última seção, ele se perguntou se as partículas invisíveis a que me referi eram iguais às unidades de consciência das quais falei antes. Ele deveria fazer a pergunta e cada leitor também. Por um lado, embora perceba a importância de termos específicos, não quero que você, como leitor, se torne tão dependente de termos que, ao se deparar com um que você leu antes, você categoriza instantaneamente isso. Por outro lado, cada vez que reintroduzo essas informações, e faço isso de outra direção, por assim dizer, para que você, assim como leitor, também deva abordá-lo de um ângulo diferente. E dessa forma, vocês se familiarizam com certos conhecimentos de uma variedade de pontos de vistas. Ao ler essas passagens, a própria pergunta, essas são depois de todas as unidades de consciências mencionadas anteriormente? Deveria acionar seu intelecto e sua intuição para trabalharem juntos, mesmo que apenas ligeiramente de outra forma. Em outras palavras, claro, espero inspirar sua imaginação e sua inteligência nesse capítulo e nesta seção do livro dedicada a tal assunto. Lembre-se novamente que o universo manifesto emerge de uma realidade subjetiva, aquela que está implícita na própria natureza do seu próprio mundo. Eu gostaria que você, então, pensasse nessas unidades de consciência de uma escala de eventos totalmente diferentes. Imagine agora, tanto quanto você for capaz, a existência de tudo o que é. Uma consciência tão magnificante e complexa que o que pode chamar de seus próprios compartimentos psicológicos são literalmente agora infinitas. Todas as aparências do tempo e toda a experiência dele devem ser psicológicas. A velocidade dos elétrons, por exemplo, refletiriam seu movimento psicológico. Tudo o que é, como a fonte de todas as realidades e experiência, é tão psicologicamente complexo, tão multidimensional, criativo, que se surpreende constantemente. É, em si, um universo invisível, que está em toda parte implícito em seu mundo, mas isso se torna manifesto apenas à sua percepção através do tempo histórico. O tudo o que é se dispersa, portanto, então,
que é, por um lado, uma entidade subjetiva massiva, uma entidade psicológica, uma estrutura psicológica, e, por outro lado, também se dispersa para o mundo fenomenal. É, em todos os sentidos da palavra, divino, mas dispersa até mesmo essa divindade para que, em seus termos, cada unidade de consciência contenha dentro de si essas propriedades da divindade. Tudo o que é não tem uma imagem, mas é dentro de todas as imagens. E entre parênteses, seja elas manifestas ou não. Seus pensamentos são os parceiros invisíveis das suas palavras e a vasta subjetividade não declarada do tudo o que é está na mesma forma por trás de todos os fenômenos declarados ou manifestos. Nesses termos, é basicamente impossível para que qualquer espécie seja extinta. Pode desaparecer por um tempo, tornam-se não manifestos por um tempo na história dos eventos. Os padrões genéticos para qualquer espécie residem, claro, principalmente no banco genético daquela espécie. Mas essa genética, esse banco genético não existe isoladamente, mas invisivelmente conectado com a composição genética de cada uma das outras espécies. Existem inúmeras relações entre espécies que passam despercebidas. As gerações de todas as espécies interagem. A pista genética não são acionadas na proposição, obviamente, de que uma espécie existe sozinha no planeta, mas também em resposta a alterações genéticas sequenciais que operam em todas as espécies combinadas. O sistema genético, novamente, não está tão fechado quanto se supõe. Isto ocorre novamente porque as unidades básicas de consciência que constroem a matéria, que formam a matéria, são elas próprias dotadas de uma agudeza subjetiva. Isso também explica a minha declaração anterior que, em termos geralmente estendidos, o meio ambiente e suas criaturas evoluem juntos. Sua suposição na balança da consciência inclina você a categorizar as consciências de modo que apenas a sua marca familiar parece se enquadrar na definição. Então, novamente, aqui eu lembro a você que a consciência está em toda parte nos termos mais profundos, porque o tudo que é se dispersa por toda parte da realidade física. Todas as partes dessa realidade têm seus próprios direitos à existência e aos propósitos dentro dela. Então, é claro que todos os povos e as corridas dentro dela. Sua imaginação ajuda você a trazer elementos desse universo interno implícito em realidade. Sua imaginação, obviamente, não são limitadas pelo tempo. Você pode imaginar o passado e o futuro de eventos. Sua imaginação sempre ajudou você a formar suas civilizações, suas artes e suas ciências, e quando elas são unidas por seus processos de raciocínio, elas podem lhe trazer conhecimento sobre o universo e seus lugares nele que você não pode receber de nenhuma outra maneira. Seção 917, 21 de maio de 1980. Lembre-se que estas unidades de consciência da quais tenho falado não são neutras, matemáticas ou mecanicistas. Elas são os menores pacotes, entre aspas, de consciência inimagináveis que você possa imaginar. E apesar de qualquer ideia em contrário, basicamente a consciência não tem nada a ver com o tamanho. Se fosse esse o caso, seria necessário mais do que um globo do tamanho mundial para conter a consciência de simplesmente uma única célula. E então, a sua vida física é o resultado de uma ação espontânea de uma ordem espetacular, a ordem do corpo formado espontaneamente pelas unidades de consciência. Sua experiência no mundo é amplamente determinada por sua imaginação e suas habilidades de raciocínio. Essas não se desenvolveram ao longo do tempo como de acordo com as crenças evolutivas habituais. Tanto a imaginação como a razão pertenciam às espécies do início, mas a espécie usou essas qualidades em diferentes maneiras ao longo do que vocês consideram como o tempo histórico. Há grande margem de manobra nessa direção, para que os dois possam ser combinados em muitas modas alternativas. Cada combinação particular tem dado a você sua própria imagem única da realidade, determinando sua experiência do mundo.
Suas muitas civilizações, historicamente falando, cada uma com seus próprios campos de atividade, suas próprias ciências, religiões, políticas e artes, tudo isso representa várias maneiras que o homem tem usado a sua imaginação e razão para formar uma estrutura através da qual vive-se uma realidade mais ou menos coesa. O homem, então, às vezes enfatizou o poder da imaginação e deixou sua grande luz dramática iluminar os eventos físicos sobre elas, de modo que elas foram amplamente vistas através do seu elenco. Os acontecimentos exteriores nessas circunstâncias tornam-se imãnes que atraem a força dramática da imaginação. Os eventos internos são estressados sobre os exteriores. Os objetos do mundo tornam-se então importantes não apenas pelo que são, mas por causa do seu estado em um mundo interior de significado. Nesses casos, é claro, torna-se perfeitamente possível ir tão longe nessa direção que os eventos da natureza quase parecem desaparecer em meio ao peso do seu conteúdo simbólico. Nos últimos tempos, a tendência tem sido na direção oposta, pelo que as habilidades da imaginação eram consideradas altamente suspeitas, enquanto os eventos exteriores eram considerados os únicos aspectos da realidade. Você acabou com um tipo de mundo verdadeiro ou falso, em que parecia que as respostas às questões mais profundas sobre a vida poderiam ser respondidas de maneira bastante correta e adequada por algum teste de escolha múltipla. A imaginação do homem parecia então aliada com falsidade, a menos que seus produtos possam ser aproveitados na existência materialista. Nesse contexto, a imaginação foi tolerada apenas porque às vezes oferecia novas tecnologias e invenções. Tomei 2 exemplos contrastantes das muitas maneiras pelas quais os poderes da imaginação e os do raciocínio, habilidades de raciocínio podem ser usadas. No entanto, existem infinitas variedades. Cada subjetiva e geneticamente possível, e muitos, é claro, que você ainda não se desenvolveu como espécie. Hubert recebeu hoje uma carta de um homem que certamente será rotulado de esquizofrênico. Hubert estava angustiado não apenas pela situação do indivíduo, mas pelas implicações filosóficas. Por que diabos ele pensou alguém deveria formar tal realidade? Comentário de Robert Butts entre parênteses. Nós dois, mas especialmente Jane, ficamos impressionados com a singularidade e originalidade com o escritor reuniu suas seleções de palavras para refletir sua realidade escolhida. Fecha parênteses, voltando ao ditado de Seth. Agora, sobre a questão dos transtornos mentais, é muito importante que a integridade individual seja enfatizada, em vez de cobertas de definições que geralmente são atribuídas a qualquer grupo de sintomas. Em muitas dessas circunstâncias, no entanto, esses indivíduos estão combinando a imaginação e as habilidades de raciocínio de maneiras que não estão de acordo com os seus períodos históricos. E não seria totalmente fora de questão, embora um tanto exagerado, uma declaração para afirmar que os homens que armazenam armas nucleares para preservar a paz são insanos. Na sua sociedade, tais atividades são de fato uma forma que escapa completamente, de alguma forma, sobre o rótulo de humanitarismo. Tais planos não são considerados insanos, embora no significado mais profundo dessa palavra eles são de fato. Existem muitas razões para tais ações, mas uma ênfase exagerada no que você pensa e como as habilidades de raciocínio, em oposição ao que vocês consideram como habilidades imaginativas, isso pode ser parcialmente culpado. No caso do homem que escreveu a Hubert, temos uma mistura daquelas características nas quais os eventos interiores, os eventos da imaginação, lançam uma luz muito forte sobre os eventos físicos no que diz respeito à mistura socialmente aceita. De novo, eu não estou falando aqui de todos os casos de transtorno mental. Eu faço, no entanto, e quero deixar claro que seu precioso valor psicológico como norma de espécie, significa que você também deve ter permissão para uma grande liberdade no uso da imaginação e do intelecto. De outra forma, você poderia ficar preso em uma postura rígida e consciente, uma em que tanto a imaginação como o intelecto não poderiam promover e se avançar. É de vital importância que você perceba a grande diversidade que está presente em seu comportamento psicológico e essas variedades de experiência psicológicas são necessárias. Elas fornecem feedback psicológico vital e exercitam o alcance de suas habilidades de maneira que sejam, em geral, mais vantajosas.
O homem que escreveu quer viver em grande parte no seu próprio mundo. Ele não faz mal a ninguém, ele se sustenta a maior parte do tempo. A visão de realidade dele é excêntrica na maioria dos pontos de vista. Ele adiciona um sabor ao mundo que dá outra forma, de que de outra forma estaria faltando. E através da sua própria excentricidade, até certo ponto, ele mostra às outras pessoas que suas visões rígidas da realidade podem de fato ter falhas aqui e lá. Não pretendo idealizá-lo nem a outros da sua espécie, mas para ressaltar que você pode usar sua imaginação e intelecto em outras modas além de você. Na verdade, tais modas não são apenas geneticamente possíveis, mas geneticamente prováveis. Uma questão que abordarei e discutirei mais adiante neste livro. A imaginação, é claro, lida com o universo implícito, aquelas vastas áreas da realidade que não são manifestadas fisicamente, enquanto a razão geralmente lida com a evidência do mundo que está diante dela. Essa afirmação é geralmente verdadeira, mas especificamente, é claro, qualquer ato de imaginação envolve raciocínio, e qualquer ato da razão envolve a imaginação. Seção 918, 2 de junho de 1980. Às vezes, há dificuldades quase intransponíveis envolvidas na minha parte na tentativa de explicar a origem do seu mundo. Você pensa no seu universo como tendo certas dimensões e você quer uma explicação baseada mais ou menos na proposição que essas próprias dimensões tornaram possível a origem que deve, no entanto, ter surgido de outras dimensões maiores da realidade do que aquelas contidas em seu universo em si. Os termos da realidade dentro do seu universo não podem conter ou contêm aquele contexto mais vasto em que tais eventos mestres acontecem. Portanto, devo seguir até certo ponto. Há tradicional referências que você usa para definir eventos para começar. Enquanto faço isso, também estou tentando apresentá-lo, pelo menos intuitivamente, para uma estrutura mais ampla, na qual os eventos abrangem a realidade que você conhece. Apesar disso, começaremos com questões nas quais é muito possível que as contradições possam parecer ocorrer, uma vez que suas próprias definições de um evento são tão simples que eles ignoram as ramificações maiores, ramificações que reconciliariam quaisquer contradições aparentes em uma unidade maior, geral de estrutura e ação. Sua imaginação será de alto valor aqui, pois muitas vezes elas podem perceber unidades que não são evidentes para o intelecto, que você treinou para lidar especificamente com a evidência do aqui e agora. Existem fases de relacionamento, ritmos e harmonias de consciência, de cujo infinito incha a música molecular do seu universo. Seu lugar nesses ritmos é altamente vital. Você existe em uma espécie de intervalo original, embora se puder pensar na palavra intervalo sem as conotações de tempo contínuo. É como se um número infinito de orquestras tocassem simultaneamente, e cada nota tocada também foi tocada em todas as suas prováveis posições, umas com as outras notas possíveis, e em combinação com todas as versões prováveis de toda a peça sendo tocada. Entre as notas tocadas haveria intervalos, e esses intervalos não sonoros também seriam parte de um enorme e não declarado ritmo sobre o qual o desenvolvimento de toda a produção sonora era dependente. Os intervalos insondáveis também seriam eventos, é claro, dicas para a ação, gatilhos para a resposta. Seu universo declarado emergiu desse tipo de intervalo, emergindo de um evento mestre cuja verdadeira natureza permanece incapturada pelas suas definições. Então haverá lugares em nosso livro onde posso dizer que um evento conhecido por você é verdadeiro e falso e ao mesmo tempo, ou que é mito e fato. E ao fazer isso, eu espero levá-lo a alguma compreensão psíquica de um tipo de evento muito grande para suas categorias usuais de verdadeiro e falso. Talvez então você deixe sua imaginação brincar com os eventos habituais do seu mundo e vislumbrar, pelo menos em parte, que maior brilho que os ilumina, para que te conduza intuitivamente a um sentimento pela origem dos eventos e pela origem do seu mundo. As unidades de consciência que mencionei são isso. E elas se comportam, como eu disse, elas são também, em outros termos, entidades de fragmentos do tudo o que é. Se você preferir, fragmentos divinos, de poder e majestade, contendo todos os poderes da consciência conforme você pensa nisso, em concentrações sem substâncias nos seus termos.
Existem muitos outros universos além do seu, cada um seguindo seus próprios intervalos, sua própria harmonia. Suas ideias de história e tempo impedem minhas explicações. Nesses termos, sua realidade do mundo remonta muito mais longe do que você imagina, e nesses termos você precisa das qualificações. Seus antepassados visitaram outras estrelas, assim como seu planeta foi visitado por outras pessoas. Alguns desses encontros cruzaram-se no espaço e no tempo, mas alguns não o fizeram. Existem infinitas versões da vida. Existem então outras espécies como a sua e nos vastos espectros de existência que a sua realidade não pode conter. Houveram civilizações galácticas que se uniram quando as condições estavam corretas. Ou propícias, melhor dizendo. A estrutura do tempo não existe como você pensa. Os intervalos de existência, obviamente, não são os mesmos, de maneiras impossíveis para explicar. Existem o que só posso chamar de passagens internas em todo o universo. Você sabe como uma associação pode de repente em suas mentes conectar você com um evento passado tão claramente que quase parece ocorrer no presente, e de fato uma memória forte o suficiente é como um evento fantasma. Portanto, existem processos que funcionam como associações, que podem fornecer passagens através dos caminhos do universo, de outra forma estruturados no tempo. Essas passagens são simplesmente uma parte da natureza maior dos eventos que você não percebe. Às vezes a sua espécie percorreu essas passagens e muitos dos seus mitos representam memórias fantasmas daqueles eventos. Existe um ritmo novamente para toda a existência e assim, em seus termos, a sua espécie regressou ao seu planeta natal para renovar as suas raízes, refrescar o seu estoque natural, retornar à natureza e encontrar consolo novamente em meio à doce herança antiga do crepúsculo e do amanhecer. O planeta passou por muitas mudanças, apareceu e desapareceu muitas vezes. Ele pisca e acende, mas por causa dos intervalos da sua tensão, cada período ligado parece durar milhões de anos, é claro, enquanto em outros níveis a Terra é como um vagalume, piscando e acendendo. Não pretendo com tal descrição minimizar a importância da vida física, pois o tudo o que é, dota cada porção da sua própria realidade transformada como uma existência única que é duplicada em nenhum outro lugar, e cada centelha de consciência é dotada com uma herança divina que nunca se extingue, uma centelha que é aparente em todos os outros cantos do universo.